né? Digamos que uma pessoa ela comece a iniciar o caminho dela na Libras, comece a estudar alguns sinais e logo ela percebe que só os sinais não é suficiente, que ela precisa de aprender a montar frases. Ela precisa da gramática da Libras para isso? Ela precisa estudar a teoria mesmo? A gente entra, né, aí num campo que é um campo delicado. Você vai entender o porquê. Primeiro, a pessoa começa a aprender alguns sinais. Por que que ela faz isso? Ela faz porque ela conhece um surdo, encontrou o surdo em algum lugar, no trabalho dela, apareceu o surdo na igreja, um familiar surdo. E aí ela já sabe que existem línguas. Ela já sabe que tem a forma de comunicar. Então ela sente que, eu vou aprender aqui os sinais para eu poder me comunicar com o surdo. Ótimo, até aí está ótimo. A ideia é essa mesmo. Mas aí acontece o fenômeno eu chamo do retrocesso para a escola. Como assim um retrocesso para a escola? Na escola, a gente ficava estudando inglês. Como é que a gente estuda inglês nas escolas, geralmente? Você vai lá, tem a disciplina de inglês ali 1 ou 2 vezes na semana, o professor pega algumas palavras, ele escreve ali no quadro. Como é que é? Ele escreve lá, cachorro, e vai escrever lá, dog, gato, cat. Então, ele vai escrevendo lá palavras em português e palavras em libras. Palavras em inglês. Né? Ele vai escrevendo assim. E aí depois você vai aprendendo aquilo ali e o professor então vai te ensinando como é que você vai formando frases. Por quê? O jeito tradicional de tentar aprender idiomas é primeiro você adquire vocabulário, para depois você absorver, para você estudar a gramática da língua, para você poder montar as frases. Então você estuda as coisas de forma separada. Primeiro você tem que saber muito vocabulário para depois você vir aqui e pegar a gramática. Esse é o jeito tradicional de aprender idiomas. Na verdade, de tentar aprender idiomas. Qual é o problema disso aí? O problema é que, se você foi lá, aprendeu alguns sinais na Libras, se você for só cumprimentar, oi, vai funcionar. Só cumprimentar, isso aqui já é uma frase completa. Oi, tudo bem? Já dá para comunicar. E tem alguns aspectos gramaticais aqui nessa frase. Sim, nessa aqui já tem alguns aspectos da frase, mas já dá para comunicar. Qual que é a questão? A questão é que para você estabelecer uma comunicação real mesmo, meia dúzia de palavras não dá. Imagina se eu só soubesse 5, 10, 20, 50, 100 palavras. Eu não conseguiria explicar nem 5% do que a gente está conversando aqui. E você não conseguiria me entender nem 5% do que a gente está conversando aqui. Por quê? Você tem vocabulário limitado, ou eu tenho vocabulário limitado, entende? Então, o vocabulário é muito importante na comunicação de uma língua. Porém, o vocabulário sozinho, solto, ele não serve para praticamente nada. É a mesma coisa de você ter várias pecinhas do quebra-cabeça, várias. Você tem as peças do quebra-cabeça ali na sua frente. Mas você não sabe como é que encaixa. Você não sabe como é que junta uma coisa com a outra. Não sabe. E por você não saber como é que encaixa uma coisa na outra, dificilmente você vai conseguir montar o quebra-cabeça. Você pode até ir assim, chutando e tal. Aí o que as pessoas fazem? Bom, no cérebro nosso, brasileiro, está instalado uma língua, que é o português. O português já está instalado aqui no nosso cérebro. A gente já tem uma lógica interna, e tem a lógica que a gente já estudou na escola, da gramática. E aí o que a pessoa faz? Ela pega os sinais da Libras e tenta fazer eles substituindo palavras da frase no português. Então você tem lá, por exemplo, amanhã eu vou estudar. Aí a pessoa foi lá, aprendeu os sinais. Ela já sabe amanhã, ela faz. Amanhã. Opa, amanhã. Aí ela fica lá, amanhã, 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 amanhã. Vou tentar decorar. Aí beleza, decorou lá o sinal. Amanhã, ufa, beleza. Amanhã eu vou estudar. Aí como é que é? Eu. Aí ela vai lá e pesquisa. Como é que fala eu em mim? Aí eu. Aí foi lá e fez o sinal. Eu. Então amanhã eu. Amanhã eu. Aí fica lá tentando assim. Aí depois vem vou. Como é que é? Verbo ir em Libras. Aí encontrou lá. Ir. Amanhã eu vou. Aí como é que é estudar? Estudar é assim. Bom, amanhã eu vou estudar. E aí montou a frase. Aparentemente funcionou. Por quê?
Porque você já sabe a lógica do português, você foi lá e buscou qual que é os sinais de cada coisa na Libras. Por que que só aparentemente funcionou? Porque essa frase aqui, ela corre o risco de ter algumas coisas erradas na Libras. Como assim algumas coisas erradas? Quando eu falo para você, amanhã eu vou estudar, não quer dizer que eu vou para outro lugar estudar. Pode significar isso. Mas geralmente não é. Simplesmente significa que é futuro. Amanhã eu vou estudar, não é hoje. Não foi ontem, é amanhã, é futuro. Eu vou. Então esse vou aí, o verbo ir, ele entra como um verbo chamado de verbo auxiliar, que auxiliar mesmo, se não me engano o nome dele, nesse tipo de contexto aí. Que a ideia não é de ir como deslocamento físico no espaço aqui, mas em deslocamento no tempo, é futuro. Mas esse verbo aqui na Libras, geralmente, não dá essa ideia de futuro. Esse voo de futuro na Libras se faz de outra forma. Coincidentemente, é um sinal soletrado, V-O-U, que faz rápido assim, V-O-U, que faz assim de lado. Voo. E ainda na Libras, no caso dessa frase aí, ainda vai enfatizar no final o quê? O vou de novo. Então, amanhã eu vou estudar, eu vou. É isso o significado na Libras. Ele ainda enfatiza, que às vezes vai enfatizar, às vezes não, mas nesse caso aqui eu senti que é necessário enfatizar. Qual que é a grande questão? O jeito como as pessoas tentam aprender Libras é igual a gente tentou aprender inglês na escola. Mas aquele jeito lá, infelizmente, não funcionou. Quem dera que a gente soubesse inglês que a gente aprendeu lá na escola. A gente passou 5, 6, 7, 8 anos, às vezes até mais do que isso na escola, pegando a parte do que a gente começa a aprender em inglês, e simplesmente não aprende o inglês na escola. Entende? E aí, com a Libras, tenta-se fazer da mesma forma, pegando palavra por palavra, sinal por sinal, para tentar encaixar, para tentar montar a frase, para tentar comunicar assim. E aí é um problema. Por quê? Qual que é o jeito mais fácil de montar um quebra-cabeça? Você tem que ter a caixa do quebra-cabeça. Você tem que olhar ali e aí você vê, porque na caixa, na tampa da caixa ali, né? Ali tem a imagem, ali tem a foto da imagem completa. Ali mostra como que as peças se encaixam. Ali mostra a imagem principal que você precisa. Se você parar para pensar, por exemplo, um quebra-cabeça, como que a gente começa a montar um quebra-cabeça? Sempre das bordas. Sempre das bordas. As peças das bordas são mais importantes do que as peças do meio, na hora de você montar. Então você pega lá, você coloca a imagem, você vai procurando ali quais são aquelas peças que são as mais importantes, quais são as peças da borda, as peças da quina. E aí com isso você começa a ter um contorno ali do seu quebra-cabeça. E aí você já começa a enxergar ali como é que a coisa funciona. Você continua olhando para a caixa, você vai dormir, você lembra do quê? Da caixa. Você sonha com quebra-cabeça. Você sonha com quebra-cabeça, você está em cima das peças, as peças são gigantes. O nosso cérebro viaja na maionese com aquelas peças do quebra-cabeça. E no outro dia você vai lá e você consegue juntar mais coisas. Porque o seu cérebro continuou pensando. Por quê? Porque ele sabe como que as peças se encaixam. Como é que ele sabe como é que as peças se encaixam? Porque você viu ali a imagem na caixa. Sem aquela imagem da caixa, é muito mais difícil de você conseguir montar o quebra-cabeça. Tendo a imagem da caixa, como que realmente é, você monta o quebra-cabeça. Assim também com qualquer língua, em especial a Libras. Quando você tem essa visão macro de como a Libras é, a sinalização de fato clara, fluente em Libras, o seu cérebro começa a pegar como que as coisas são. Você começa a encaixar as coisas. Para e pensa comigo. Quando a gente era bebê, duvido que sua mãe ficou lá com o dicionário lá do seu lado, com a apostila lá do seu lado, falando assim com você, olha, aqui se diz assim, olha, fala assim, ó, fala assim, fala aí, fala. E aí como é que as pessoas ensinam Libras? A pessoa vai lá e fala assim, olha, eu vou te ensinar agora a fazer o sinal de amanhã. Faz assim. Olha, faz assim. Aí a pessoa vai e faz como? Ela faz assim. Aí ele faz assim agora, abaixa aí. Fez aí, né? Aí faz assim. Virou? Ok. Agora você vem assim, ó. Olha como é que você vem. Vem. Assim, isso. Tá aqui agora. Entendeu? E aí agora você vai abaixar. Abaixa o dedo. Só esse dedo aí, abaixa.
Mas aí o seu dedo veio junto. Ele fala, não, estou fazendo errado. Mas ele vem junto mesmo, o dedo é assim, ele move junto. Agora você tem que abaixar a mão um pouquinho para baixo. Isso, deu certo. Cara, para e pensa comigo, isso é coisa de doido? Isso aí, tipo, é complicado. Por quê? Pare, imagina aí. Não vou falar agora pente. Fecha a boca. Pá. Assim você fez o fonema. Não funciona. Seria um pesadelo. Ninguém saberia se comunicar em língua nenhuma se a gente dependesse dos nossos pais chegar lá e ficar ensinando pedacinho por pedacinho de como é que fala uma palavra. Fonema por fonema. Fonema é esse som, essa unidade pequena das línguas. Seria um pesadelo. Mas, pelo contrário, nossos pais, avós, seja lá quem for que cuidou de cada um, né? As famílias são diferentes. Mas aí, como é que eles chegavam lá? Chegava lá e falavam qualquer coisa. Ah, que neném bonitinho, ah, vem cá, não sei o quê. Ó o bonequinho aqui, ó o cachorrinho, uau. Aí brincavam, foi crescendo. E aí, nesse ambiente ali em que as pessoas chegavam e conversavam com a gente, falando português, adivinha o que acontecia? A gente estava ouvindo o tempo todo. E a gente começou a fazer o quê? Aprender o português. Mas, na verdade, a gente não estava aprendendo era nada. A gente estava absorvendo o português. E aí que está a questão. Porque o jeito tradicional de ensinar idiomas tenta te ensinar idioma. Tenta pegar um negócio e jogar dentro da sua cabeça. O sinal de ensinar na Libras, por exemplo, é assim. Eu tenho um negócio aqui que eu jogo. Eu posso estar jogando uma luz, né, para iluminar ali. Mas eu posso estar jogando outra coisa ali, entendeu? Eu estou jogando para você. E aí você tem que pegar o negócio. Você pega e coloca no cérebro. Você pega e coloca aqui. Mas se você for observar, o sinal de aprender na Libras, ele não tem contato na tela. Ele não encosta. Daí mostra também a fragilidade que o aprendizado tem. Porque tu aprende e esquece. Aprende e esquece. A absorção natural é diferente. Você nasceu no Brasil, se você teve contato com a língua portuguesa aqui até os seus 3, 4 anos de idade, não interessa qual país do mundo que você for. Mesmo que lá você não utilize o português, se depois você voltar a ter contato com o português, é assim. Por quê? Porque você absorveu. Está de verdade a língua, o português, instalado ali na sua cabeça. Está instalado ali de verdade. Percebe? Agora, a absorção, como é que é absorver na língua? Para e pensa comigo. É igual você que pega uma esponja e você coloca ali dentro da água. O que a esponja faz? Ela faz assim. Ela vai puxando, ela vai chupando tudo que está ao redor dela, ela vai puxando tudo que está ao redor dela ali. Então, o sinal de absorver na Libras, nesse sentido, seria assim. É natural. Por quê? Porque você pega aquilo que você está imerso ali. Você está no ambiente de imersão, você puxa isso para você. Bem natural. O bebê faz assim. Nosso cérebro fez assim quando a gente era pequeno. Agora, por que a gente aprendeu a falar português e não inglês quando a gente era neném? Só por uma razão. As pessoas que estavam ao nosso redor, adivinhem que línguas que elas se comunicavam? Em português. Se elas se comunicassem em inglês, adivinha o que a gente ia pegar? A gente ia pegar o inglês. Adivinha como que as crianças lá dos Estados Unidos aprendem o inglês? Elas não aprendem o inglês, elas absorvem o inglês. O japonês é a mesma coisa. E se a gente, quando a gente era lá bebê, a gente tivesse tido contato com 3, 4, 5 línguas ou mais ao mesmo tempo, porque, sei lá, a gente viajava o tempo todo, a nossa família ficava viajando pela estrada e tal, alguma coisa assim, adivinha o que ia acontecer? O nosso cérebro ia absorver essas línguas diferentes todas. Uma criança que nasce, o pai é norte-americano, a mãe é francesa, e aquela criança nasce ali, independente do país que for, ela vai ter o contato com ambas as línguas. Ela vai absorver ambas as línguas de forma natural. O pai não precisa de ensinar para ela, a mãe não precisa de ensinar para ela. Ela vai absorver de forma natural. Agora, esse mesmo mecanismo continua funcionando na nossa mente. O problema é que o jeito tradicional de tentar ensinar idiomas não ensina dessa forma. Ele não usa essa forma de absorção natural. Consequentemente, o que é que todo mundo tem que fazer? Decorar sinais e decorar frases, decorar como é que funciona, decorar regras da coisa. Entende? É aí que está o problema. Simplesmente, você não precisaria de decorar mais sinal nenhum na sua vida, se você absorver eles.
Simplesmente, você não precisaria de aprender regra gramatical nenhuma na Libras, se você absorvesse elas. Você não precisaria de se preocupar com ordem gramatical de língua nenhuma que você tivesse contato. Agora, não é qualquer tipo de contato. Tem que ser um ambiente, de fato, de imersão. Porque justamente por ser imersão, quando você coloca a esponja ali na água, que ela vai absorver. Se você deixa a esponja ali no ar, ali, ela não está absorvendo nada. Entende? É justamente o ambiente ali que vai fazer com que essa absorção aconteça. E aí vem a questão da língua no ambiente natural, um ambiente que de fato está propício para isso. E se você também descobriu algo novo e trouxe mais clareza para você no caminho da Libras, aperte curtir para eu saber que de alguma forma esse conteúdo contribuiu com você para que você possa continuar se desenvolvendo. Deixa aqui abaixo seu comentário, pode colocar suas perguntas, também aquilo que você descobriu assim que mais chamou a sua atenção. E se inscreve aqui no canal, vai lá, aperta o botão vermelho, se inscreve aqui no canal, badala o sininho para que você seja avisado em primeiríssima mão quando a gente publicar novos conteúdos aqui no canal. E segue a gente lá no Instagram, @Universidade da Libras, porque lá você vai poder acompanhar o dia a dia meu com a minha esposa Raquel, que é surda. Vai lá!